Olá a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos então à aula de português do 9º ano. Já sabem que continuo com a presença simpática da professora Anabela Brígida e a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Sandra Bragança. Vamos continuar em viagens. Temos andado à volta de várias viagens. Temos andado pelo mar, porque andámos a viajar com os Lusíadas. Encerrámos o capítulo Lusíadas na aula anterior, como se devem recordar aí em casa. Portanto, hoje vamos partir para uma nova viagem. E a viagem que propomos hoje é nada mais, nada menos que ao mundo do teatro. Porque também se devem recordar, porque já devem ter trabalhado também esse género textual com os professores aí na vossa escola, que o texto dramático faz também parte de um dos géneros que abordamos neste programa de português do 9º ano. Então, vamos lá ao mundo do teatro. E como é que vamos começar, ou como é que vamos canalizar-vos para esse mundo do teatro? Vamos começar por vos explicar um bocadinho da história do teatro ao longo dos tempos. Vamos propor a visualização de um primeiro vídeo que vos vai contar precisamente essa breve história do teatro. A representação teatral já existe há muitos anos, pois os homens primitivos faziam uma espécie de danças dramáticas ou rituais de celebração ou agradecimento. E, mais tarde, de tentativa de apaziguar os efeitos da natureza, procurando harmonizar-se com ela. O teatro, tal como o conhecemos, nasceu mais tarde na Grécia e desenvolveu-se a partir das festas em honra do deus Dionísio, durante as quais se realizavam concursos entre autores de textos dramáticos, ou seja, dramaturgos. Inicialmente havia apenas 2 grandes géneros e os autores concorriam com 3 peças trágicas e uma comédia, pois na altura o género dramático era mais importante. Tinham também de compor a música para as suas peças, treinar o coro, criar coreografias de dança e até podiam representar eles próprios uma personagem. O teatro era considerado uma parte essencial na educação dos gregos. Por isso, os gregos construíram recintos de teatro que eram grandes auditórios ao ar livre, muito imponentes. Os atores eram exclusivamente do sexo masculino e, para representarem papéis femininos, usavam máscaras, como esta e esta. Por isso, estas máscaras permanecem ainda como os símbolos do teatro. Acabámos de ouvir, então, uma breve história do teatro e de como o teatro evoluiu ao longo dos tempos. Este vídeo acabou com a visualização destas máscaras. E, como vocês sabem, estas máscaras são ainda hoje o símbolo dos atores e o símbolo do próprio teatro. Falaram também em texto dramático, neste pequenino vídeo. Já sabem que o autor do texto dramático é o dramaturgo. Então, vamos começar por recordar essas características deste mesmo texto dramático, que já sabem que é o texto que pode dar origem a uma peça de teatro e a um espetáculo de teatro. Vamos então passar à explicação das características do texto dramático. Então, nas características do texto dramático, temos, por exemplo, que os textos dramáticos são os que integram na forma literária do drama, palavra de origem grega, que originalmente significava ação. Têm como finalidade fundamental serem representados. Foi por isso que eu vos comecei por dizer que é este texto dramático que pode, de facto, dar origem a uma peça de teatro. O texto dramático apresenta uma estrutura externa e uma estrutura interna. E provavelmente vocês aí já trabalharam este ano na vossa escola um texto dramático. Esse texto dramático que trabalharam provavelmente terá sido de Gil Vicente e terá sido o Alto da Barca do Inferno. Ou, noutros casos, também o Alto da Índia. Mas, se lembrarem, também quando fizeram a abordagem a esse texto do Gil Vicente, os vossos professores devem-vos ter chamado a atenção para este pormenor, que o texto dramático tem então uma estrutura externa e uma estrutura interna. Vamos ver como é que essa estrutura externa está organizada e depois como é que também está organizada a estrutura interna. Então, na estrutura externa temos atos. E o que é que são atos? São núcleos da ação que se distinguem por uma pausa na representação. Pausa usada por vezes para mudança de cenário
E estes atos vão se dividir em cenas. Se tivéssemos a oportunidade de ir agora ao teatro, que não temos neste momento de pandemia, infelizmente, poderíamos ver ao vivo esta questão, que são os atos corresponderem a uma mudança de cenário. As cenas começam e acabam com a entrada e ou a saída das personagens dessa mesma ação. Ou seja, sempre que entra ou sai uma personagem, mudamos de cena. Na estrutura interna temos exposição, conflito e desenlace. O que é isto então da exposição? É a fase inicial em que se faz a apresentação das personagens e dos antecedentes da ação. O conflito é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação e o desenlace é a parte final que contém o desfecho feliz ou infeliz dessa mesma ação. Então, se pensarmos um bocadinho, em termos de texto narrativo, também temos sempre três partes. A situação inicial, temos depois o desenvolvimento e temos depois a conclusão. No texto dramático, a lógica é a mesma, mas como estamos a trabalhar com um género textual específico, temos estes nomes específicos dentro do texto dramático, ou seja, exposição, conflito e desenlace. Vamos ter também categorias dentro do texto dramático. Vamos ter personagens e vamos ter espaço. Já sabemos que as personagens são muito importantes e são os agentes da ação que podem ser classificados quanto ao relevo, à composição e aos processos ou modos de caracterização. O espaço é o lugar, o ambiente, o meio social, cultural em que se passa essa mesma ação. Temos o tempo, que vai corresponder ao momento ou à época em que decorre a ação, e a própria ação, que é a sucessão de acontecimentos em torno de um conflito e com vista a um desenlace. Vamos focar agora na personagem, porque, como eu referi, é de facto muito importante dentro do texto dramático. A personagem é uma entidade ficcional dotada de um retrato físico e psicológico e à qual é normalmente atribuído um nome que, no caso do texto dramático, precede sempre a sua fala. E provavelmente já todos vocês aí em casa verificaram isto, não é? Quando estamos a trabalhar texto dramático em sala de aula, atrás da fala da personagem aparece sempre o nome da respectiva personagem para nós percebermos que é essa personagem que vai falar, dialogar, monologar nessa parte da história. As personagens podem se classificar quanto ao relevo. Também já sabíamos isto porque fizemos revisão do texto narrativo. Então podemos ter personagens principais, personagens secundárias e figurantes. Falámos nelas no texto narrativo e voltamos a relembrá-las agora no texto dramático. A personagem principal é aquela que tem um desempenho mais importante e que contribui mais para o desenvolvimento da ação. É, digamos que, a personagem central da história. A personagem secundária desempenha um papel menos importante do que o do protagonista no desenvolvimento dos acontecimentos. De qualquer maneira, também contribui para o desenvolvimento da história na qual está a participar. O figurante cabe-lhe a função de ilustrar um espaço social, uma profissão, uma ideologia, entre outras. Este figurante não tem papel de relevo. Está lá, mas tudo o que diz ou faz ou as atitudes que pode eventualmente tomar não são significativas no desenvolvimento da história na qual está a participar. As personagens também se vão classificar quanto à composição. E neste caso podemos ter personagem redonda ou modelada, personagem plana ou desenhada e ainda a personagem tipo. E provavelmente é desta que se lembram mais, da personagem tipo. Porquê? Porque são estas personagens tipo que vão ser fundamentais nas obras de Gil Vicente. Então, uma personagem redonda ou modelada vai mudando o seu comportamento, mostrando-se cada vez mais complexa e psicologicamente dinâmica. É uma personagem ativa. A personagem plana ou desenhada não evolui ao longo da ação, nem revela densidade psicológica. Possui um conjunto limitado de traços que se mantêm inalterados. Portanto, não sofre alteração nem evolução ao longo da história. A personagem tipo
evidencia as características de um determinado grupo social ou profissional. E é muitas vezes até uma caricatura desse mesmo grupo profissional ou social que está a representar. Quanto aos modos de caracterização das personagens, temos a caracterização direta e temos a caracterização indireta. Também já ouvimos falar destes modos de caracterização noutro tipo de texto. Então, como é que as personagens são caracterizadas diretamente? Esta caracterização é feita através da enumeração direta dos traços de uma personagem, através de palavras da personagem sobre si própria, palavras de outras personagens ou indicações contidas nas próprias didascálias. E depois já vamos ver o que são estas didascálias. Na caracterização indireta, temos a dedução feita pelo leitor ou pelo espectador através dos comportamentos e atitudes de uma personagem. Portanto, não estão escritas as características, mas nós intuímos essas características a partir das atitudes da própria personagem. Temos, em termos de caracterização, também a possibilidade de um retrato físico, de um retrato psicológico e de um retrato social. Retrato físico, características físicas da própria personagem. Também, já em aulas anteriores, tínhamos referido este retrato físico e este retrato psicológico, até porque um dos desafios que propusemos numa aula anterior a ir para casa foi fazerem o retrato físico e psicológico do Adamastor, como se devem recordar. Portanto, retrato físico e psicológico, vocês já sabem do que se está a falar e estão familiarizados com este tipo de retratos. Depois temos ainda o retrato social. E o que é o retrato social? É a descrição das características que incidem em aspectos da vida social, profissional, classe social e a relação com os outros. Ou seja, é o ambiente social ou profissional em que as personagens se vão movimentar. Como estamos com texto dramático, temos que fazer aqui esta chamada de atenção muito importante. O texto dramático tem aquilo a que chamamos texto principal e aquilo a que chamamos texto secundário. Então, o que é isto do texto principal? O texto principal corresponde nada mais, nada menos que às falas das personagens que podem ocorrer sob a forma de diálogo, monólogo e à parte. Diálogo e monólogo também penso eu que já não devem ter muitas dúvidas sobre aquilo a que nós nos estamos a referir. O diálogo são as falas ou as réplicas entre duas ou mais personagens. O monólogo é quando temos uma personagem que fala consigo própria e o à parte, no caso do texto dramático, é o quê? É uma fala marginal de uma personagem dirigida, em regra, ao público. Portanto, são comentários feitos por uma das personagens para serem ouvidos e direcionados ao próprio público. E temos assim o texto principal. Agora vamos para o texto secundário. No texto secundário temos as tais didascálias, que já apareceram há pouco e que eu vos disse que íamos ainda hoje ver o que é que são estas didascálias. Então, são indicações cênicas que consistem em informações do dramaturgo, geralmente em itálico e ou dentro de parênteses, sobre os sentimentos, a entoação, a movimentação das personagens, o contexto espaço-temporal da ação, o guarda-roupa, o cenário e os adereços, os efeitos de sonoplastia ou luminotecnia, entre outras. Ou seja, todas as indicações que o dramaturgo quer dar para depois, quando a peça, ou se a peça, for levada para um espetáculo teatral, estas indicações são escritas pelo dramaturgo. Mas, quando vamos assistir depois ao espetáculo, nós não as visualizamos. São apenas indicações que aparecem no texto dramático escrito e que depois não são visualizadas no espetáculo teatral. E recordamos assim as características do texto dramático. Tivemos então a recordar, a enumerar essas características e a perceber o que é um texto dramático e o que é que o diferencia dos outros géneros textuais. Já percebemos também que é este texto dramático que vai dar origem, ou que pode dar origem, a uma futura peça de teatro. É por isso que o que vos propomos de imediato
é que venham connosco, que viajem connosco a este mundo do teatro e que vejam um vídeo da Escola Virtual que se chama mesmo Vamos ao Teatro. A palavra teatro deriva da palavra grega theatron, que significa lugar onde se vê um espetáculo. Teatro designa, assim, o espaço onde o texto dramático é representado. Logo à entrada, encontramos geralmente a bilheteira, onde os espectadores compram o seu ingresso para o espetáculo. Os locais destinados ao público são a plateia, que fica logo abaixo do palco, os balcões, que rodeiam a plateia, e a tribuna, destinada aos convidados e às personalidades importantes. O estrado onde os atores se movimentam, representando a peça, chama-se palco. Não se tratando de um espaço vazio, no palco encontram-se cenários e adereços diversos que pretendem recriar o ambiente onde se desenrola a ação dramática. O espetáculo teatral depende, para além dos atores, da intervenção de muitos outros profissionais. O encenador é um dos mais importantes, uma vez que é ele quem coordena todas as etapas da representação, quem cria e dirige a peça e quem se ocupa das decisões mais importantes, desde a seleção dos atores e dos técnicos à coordenação dos ensaios. Os atores, que dão corpo e alma às personagens da peça, preparam-se cuidadosamente nos seus camarins antes de entrarem em cena. Os camarins, que ficam nos bastidores, são os compartimentos onde os atores se caracterizam e se vestem. A caracterização é feita pelos próprios atores ou por um maquilhador. O guarda-roupa é previamente preparado pelo figurinista. Quando os atores estão prontos e os espectadores sentados nos seus lugares, sobe o pano e começa a representação. Então, se neste momento tivéssemos a possibilidade neste momento de frequentar espetáculos, seja de que índole for, mas neste caso espetáculos teatrais, era a isto que íamos assistir. Subia ao pano e o espetáculo começava. Esperamos que com este pequenino vídeo tenhamos despertado aí em casa o vosso gosto ou a vossa apetência pelo teatro e que num futuro próximo, quando esta pandemia acabar, todos nós nos possamos encontrar nas salas de espetáculo deste país e que possamos todos juntos assistir a essas peças de teatro, porque os atores deste país bem merecem. Então, falámos de um espetáculo, que neste caso é o espetáculo teatral. Vocês sabem que neste mundo do espetáculo há depois a possibilidade de se fazerem apreciações críticas em relação a esse espetáculo teatral, a esse espetáculo musical, em termos de literatura, de um livro que acabou de sair, ou seja, todas as formas de arte são alvo de apreciações críticas. Então é por aí que vos vamos transportar a seguir para a elaboração de uma apreciação crítica que pode muito bem depois ser feita por vocês aí em casa em relação à visualização de um espetáculo teatral ou de outro espetáculo qualquer a que possam assistir depois deste desconfinamento terminar. Vamos então ver como é que se faz uma apreciação crítica. Um artigo de apreciação crítica consiste num texto que se baseia na análise de uma obra, de um livro, de uma ação ou de uma ideia sob o ponto de vista de quem o escreve. Uma apreciação crítica consiste em analisar quer os aspectos negativos, quer os aspectos positivos do objeto em análise. Neste tipo de texto predomina uma linguagem subjetiva, na medida em que quem o está a elaborar expressa os seus pontos de vista e juízos de valor. Os artigos de apreciação crítica podem ser de âmbito cultural, económico, político e social. Então, acabámos de ouvir que estes artigos de apreciação crítica podem ser de índole política, económica e social. Mas são sempre apreciações, ou seja, são pontos de vista de quem elabora a crítica sobre determinada atividade, como eu já referi há pouco, pode ser literária, teatral, musical, por aí fora. Então vamos agora explorar um PowerPoint para vermos se estiveram atentos à questão desta apreciação crítica e como é que se faz esta apreciação crítica, e vamos então propor
os exercícios seguintes. Um artigo de apreciação crítica é um texto que pretende. O que é que pretende uma crítica? Vamos pensar em conjunto aí em casa. Os aspectos positivos ou negativos do objeto em análise, sendo por isso um texto em que predomina a linguagem. Atenção que eu referi que numa apreciação crítica, o autor da crítica propõe o seu ponto de vista. Ponto de vista é esse que pode ser com aspectos negativos ou positivos, não interessa, mas propõe o seu ponto de vista. Uma vez que o crítico expressa, então o que é que ele vai expressar? Ou os seus juízos de valor. O texto de apreciação crítica pode ser de âmbito cultural, económico, político ou... E vamos recordar, porque foi assim que acabou o vídeo que explicou como é que se faz a apreciação crítica. Então, já tiveram tempo de pensar um bocadinho e vamos agora, em conjunto, ver as respostas corretas. Um artigo de apreciação crítica é um texto que pretende analisar os aspectos positivos ou negativos do objeto em análise. E já percebemos que esse objeto em análise pode ser uma peça de teatro, pode ser uma obra literária, pode ser um espetáculo musical, por aí fora. Sendo por isso um texto em que predomina a linguagem subjetiva. Subjetiva porquê? Porque o crítico vai expressar os seus próprios pontos de vista. Uma vez que o crítico expressa, lá está, o seu ponto de vista, ou os seus juízos de valor. O texto de apreciação crítica pode ser de âmbito cultural, económico, político ou social. E se bem se lembram, foi com a palavra social que acabou, então, a explicação no vídeo que acabámos de ver. Agora temos que colocar os elementos pela ordem correta, tendo em conta as fases da redação de um texto de apreciação crítica. E temos várias hipóteses. Vocês aí em casa têm o vosso caderno à frente e podem ir registando, numerando o que é que vocês acham que são as ordenações e, em termos de opções, as opções corretas. Registar os argumentos que sustentam a apreciação, apresentar de modo breve as considerações finais, rever o texto tendo em conta o encadeamento lógico dos argumentos e a correção linguística, redigir o texto apresentando o objeto analisado e a perspectiva de análise crítica, registar em forma de tópicos os aspectos mais e ou menos apreciados. Vamos então olhar brevemente e ver depois que, pela ordem correta, é o que temos que ter. Temos que ter o quê? Primeiro, registar em forma de tópicos os aspectos mais e ou menos apreciados, para depois podermos selecionar. Registar os argumentos que sustentam a apreciação. Se temos um ponto de vista, temos que sustentar esse nosso ponto de vista. Redigir o texto apresentando o objeto analisado e a perspectiva de análise crítica. Porque se estamos a fazer uma crítica, temos sempre que identificar o objeto dessa mesma crítica. Apresentar de modo breve as considerações finais. Depois, antes de entregarmos a nossa apreciação, o que é que devemos fazer? Rever o texto, tendo em conta o encadeamento lógico dos argumentos e a própria correção linguística. Vamos prosseguir e agora vamos ver que temos aqui várias possibilidades. Vamos considerar as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas, tendo em conta as características de um texto de apreciação crítica. Então, na redação de um texto de apreciação crítica, o autor deve produzir um discurso sem ambiguidade, definindo claramente a sua opinião em relação ao objeto analisado. Pensem aí em casa, será verdadeiro ou falso? Num texto de apreciação crítica deve predominar uma linguagem valorativa, que permita perceber a posição favorável ou desfavorável do crítico. São os tais aspectos positivos ou negativos. Um texto de apreciação crítica caracteriza-se pela ausência de recursos expressivos, de modo a tornar o texto mais objetivo. O que é que acham? Há a emissão de pontos de vista. Então, temos que pensar por aí. No final da redação de um texto de apreciação crítica, o autor deve proceder à sua revisão, de modo a garantir a correção linguística. E aqui há um aspecto que é comum a todos os textos que nós redigimos e que depois vamos dar a ler a alguém. Temos sempre que fazer esta correção linguística. Um texto de apreciação crítica deve centrar-se exclusivamente nos aspectos negativos do objeto em análise.
Pensem novamente, falámos em aspectos positivos e falámos em aspectos negativos. Então vamos visualizar as respostas para vocês confirmarem aí em casa se de facto as vossas opções estavam corretas ou não. Então, obviamente, a primeira é verdadeira, porque o autor deve produzir um discurso sem ambiguidade para tornar esse seu discurso claro para quem o lê. Num texto de apreciação crítica, a linguagem valorativa existe devido à emissão de pontos de vista, portanto, também é verdadeira. Num texto de apreciação crítica, a ausência de recursos expressivos, e essa apreciação deve caracterizar-se por essa ausência, de acordo com o que aqui está escrito, de modo a tornar o texto mais objetivo. É falso, porque se há emissão de opiniões, vamos ter sempre a tendência para recorrer a estes recursos expressivos. No final da redação de um texto, o autor deve proceder à sua revisão. Claro que é verdadeiro, para não corrermos o risco depois de quem nos está a ler nos faça algumas correções. E o texto deve centrar-se exclusivamente nos aspectos negativos. Claro que não. Nós podemos ter uma apreciação crítica com aspectos positivos e com aspectos negativos em relação ao objeto que estamos a analisar. Depois, vamos prosseguir a aula de hoje, depois de termos sintetizado o que é uma apreciação crítica, com uma pequenina homenagem que neste momento não seria possível de fazer, porque, volto a repetir, neste momento não há possibilidade de assistirmos a espetáculos teatrais, com uma pequenina homenagem de um vídeo que passou na SIC Notícias sobre o Dia Mundial do Teatro. Então venham daí e vejam connosco esse vídeo. Dia 27 de março é Dia Mundial do Teatro desde 1961, determinado pela Unesco. Em Portugal, há a tradição, em alguns teatros, de fazer sessões gratuitas. No Nacional Dona Maria II, em Lisboa, os bilhetes foram disponibilizados logo a partir das 10h30 da manhã. Ora, nós queríamos assistir ao espetáculo. Se tivermos bilhete, depois teríamos muito gosto de assistir. Esgotou logo, não é? Esgotou de manhã e nós desconhecíamos. A verdade é que, feitas as contas, ainda se arranjaram os tão desejados bilhetes. Outros houve que tiveram melhor sorte. Eu venho ver duas, Judite e 3 dedos abaixo do joelho. Eu faço teatro amador e, portanto, acho que é essencial para mim conhecer a maneira como os profissionais desta arte o fazem, para que eu possa também transportar para aquilo que faço. Por acaso, na peça Judite, de Rui Catalão, até entram alunos de escolas que recebem as indicações do ator, encenador e dramaturgo pouco antes de entrarem em cena, ao lado dos atores profissionais, num dia que tem um gosto especial. E as pessoas faziam fila, porque eu acho que não é só por ser gratuito, é porque o próprio, sim, há muita gente que já tem cá a tradição de hoje, é um dia super importante para o teatro, vamos lá. Tinha imensa gente também nas redes sociais a dizer que ia tentar, e porque era o dia do teatro. Já trabalhei no Teatro Aberto também no Dia Mundial do Teatro, por experiência própria sei que toda a gente enche as salas neste dia. Acho que é uma alegria muito grande e faz todo o sentido. Eu fiz... A peça Judite, aqui nas imagens cedidas pelo Teatro Nacional, fala de temas como o poder, tendo como ponto de partida o texto bíblico, o que faz duplamente sentido, já que este domingo, além de Dia Mundial do Teatro, também foi domingo de Páscoa. Não está em teu poder matar toda a gente deste mundo. Deus ilumina a bondade das nossas ações, mas a sua luz é ainda mais clara para quem pratica o mal. Acabámos então de ver este vídeo sobre o Dia Mundial do Teatro e quisemos acabar a aula de hoje com esta pequenina homenagem, numa altura em que este dia não pôde ser comemorado porque, de facto, não há espetáculos teatrais a decorrer neste momento no nosso país. Quisemos desta forma homenagear todos aqueles que, neste momento, sendo atores, se encontram também numa situação não muito simpática e não muito favorável. Esperemos que os tenhamos conseguido despertar para este mundo do teatro, para vos despertar o gosto aí em casa, para irem ver peças de teatro sempre que isso for possível ou quando isso for possível. Antes de terminarmos a aula de hoje, vamos propor um desafio. Tivemos contexto dramático, então o que é que propomos para hoje? Que vocês vão à procura nos vossos manuais
de um dramaturgo português. Já falámos nele hoje, chama-se Gil Vicente, e o que pretendemos é que vocês procurem dados sobre a vida e a obra de Gil Vicente. Mais uma vez, foi um prazer estar convosco. Marcamos encontro na próxima aula.